Não é simples, né? A gente está realmente numa situação muito complicada. E tem gente, né, aí muita gente nesse debate público que legaliza, olha essa legenda aqui, ó, Brasil legalizou o lobby do crime organizado. Como é que se dá esse lobby? Esse lobby se dá justamente através dessas organizações de fachada, ONGs, OCIPs e o diabo, que passam a tracionar no ambiente institucionalizado, ou seja, nas câmaras de vereadores, nas assembleias legislativas, no Congresso Nacional, no Judiciário, no Executivo. Eles passam a tracionar as pautas desses criminosos. Eu vou lembrar a vocês que o PCC, diferente do Comando Vermelho, o PCC surgiu como uma organização dentro de presídios em São Paulo, uma organização para defender os direitos dos criminosos, dos presidiários. Depois é que ela, naturalmente, vamos dizer assim, pela natureza, né, da sua atuação, ela foi incorporando atividades que remunerassem, né, as suas operações de proteção das famílias dos criminosos, né, de defesa dos direitos desses criminosos. Aí é narcotráfico, é tráfico de arma, é tráfico todo tipo de atividade ilícita, né? Todo tipo de atividade ilícita, inclusive esquentando recursos, lavando dinheiro em várias dessas atividades, como eu mencionei aqui, na área de refino de combustíveis, na área imobiliária, etc. Né? Então, agora até com criptoativos, a gente está vendo aí o PCC lavando com criptoativos. O PCC hoje se tornou uma das maiores organizações criminosas do mundo, transnacionais. Por isso que ela será combatida. Ela precisa ser combatida, porque ela está atuando na América Latina, ela está atuando na Europa, ela está atuando em parceria até com gangues dos Balcãs, ela atua no mundo inteiro. Começam essas organizações, elas começam a fazer parcerias, né? A gente tem essa cultura de chamar as facções criminosas do México em gangues, né? Em cartéis, mas todo mundo é a mesma coisa. Hoje, inclusive ontem o Bukele e o Trump tiveram uma conversa telefônica justamente para alinhar essas políticas de combate a essas organizações criminosas. Organizações criminosas que hoje movimentam, olha, para você ter uma ideia, é coisa de trilhões, tá? Olha, põe aí o link 5, tá? Põe o link 4 primeiro, tá? Põe o link 4. O link 4 traz aqui, ó, uma notícia do ano passado mostrando o seguinte, saiu um estudo mostrando justamente o poder paralelo do narcotráfico. Tá? Movimenta aí cerca de 3% do PIB. Os números variam muito. Eu tenho aqui uma outra do Poder 360, pode ir no link 5, que traz justamente que o comércio aqui de cocaína, só o comércio de cocaína, rendendo aí 335 bilhões de reais às facções. Qual é a questão envolvida? É porque é o seguinte, volta para mim, o que acontece? Quando você tem dinheiro ilícito, né, inclusive não tributado, diferente das nossas atividades econômicas, né, quando você tem esse tipo de crime, movimentando recursos extraordinários, você tem poder econômico inesgotável. E o que você faz com o poder econômico? Você compra juiz, você compra procurador, você compra advogado, você compra deputado, você compra vereador, você compra tudo. Você compra empresário, você compra influenciador, celebridade, você compra geral. Jornalista, você compra geral. Esses caras hoje, eles compraram geral. E a gente percebe quando há justamente gente aí defendendo. Eu acho até o seguinte, quem hoje defende vagabundo, criminoso, já devia entrar já numa lista ali de, peraí, você está defendendo por quê? Está defendendo direitos humanos de criminoso por quê? Porque defender direito humano da vítima você não está defendendo. Então assim, eu acho cúmulo você ter parlamentar defendendo direito de criminoso. Eu acho cúmulo você ter partido político defendendo direito de criminoso.
O advogado, beleza, o advogado é o papel dele. Agora, a ONG defendendo o direito criminoso, a ONG financiada pelo crime, sendo recebida no ministério, sendo recebida na cúpula do judiciário, senhoras e senhores, esses limites não podem ser ultrapassados. Aliás, ontem à noite eu até fiz um vídeo, põe esse vídeo, a gente já está com o nosso segundo convidado, o Alessandro Visacro? Não? O que houve? O que está acontecendo? Está dando tela azul? Sai e faz outro link, Júlio. Já fez outro link? Tem que ver o que está acontecendo, pô. Não podemos ficar sem o nosso especialista aqui, o nosso analista de defesa e segurança pública, o Alessandro Visacro, que tem uma visão muito, muito interessante do crime organizado, inclusive estuda isso há muito tempo no planeta. Tem uma tese aí dos black spots, então assim, eu queria muito que a gente conseguisse essa conexão com ele, tá? De qualquer maneira, eu peço aí ao Júlio, por favor, coloca o vídeo que eu gravei ontem, porque ontem aconteceu uma coisa muito interessante, né? O Nunes foi pego aí, foi filmado, comemorando, né, a posse ali dos guardas municipais, uma turma de guardas municipais que agora, cada vez mais, a guarda municipal tem atividades também de repressão ao crime. E aí a guarda municipal cantando, né, spray, gás de pimenta na cara do vagabundo, não sei o quê, tem lá um lema ali, uma palavra de ordem, umas palavras de ordem, e ele foi comemorar a posse da guarda municipal. Bom, eis que uma vereadora do PT, inclusive a vereadora mais votada do PT, foi lá, pegou e protocolou um questionamento, porque não se pode incitar a violência contra o criminoso. É isso, não se pode. Só que aí é o seguinte, aí eu peguei um vídeo de dias atrás do Quaquá, que é vice-presidente nacional do PT, que é prefeito de Maricá, em que ele diz o seguinte: criminoso é vala. Opa, peraí, estão rachando? O que está acontecendo? Coloca lá, por favor. É gás! É gás! É de pimenta na cara do vagabundo! Esquerda! Esquerda! Não aceitaremos incitação de violência por parte das autoridades públicas. Acabei de protocolar um ofício para a Secretaria de Segurança Urbana para questionar o que foi o vídeo divulgado na posse dos novos guardas municipais num momento de formatura, um momento solene, onde os guardas, junto com o prefeito Ricardo Nunes, cantavam atrocidades como gás de pimenta na cara de vagabundo. Na minha cidade, mando eu. Então, não vou admitir controle armado de território com fuzil e vai pra vala. Porque vagabundo que porta fuzil e rouba a casa de gente pobre, o lugar dele é na vala. Então, nós não vamos permitir que essa vagabundagem domine território em Maricá. E aí, será que alguém vai protocolar questionamento contra o Quaquá, que quer mandar vagabundo pra vala? E aí, PT? E aí, Luna? E aí, Lula? E aí, quando é que vocês vão ter coragem de defender a sociedade e parar de defender vagabundo? É muita hipocrisia, tá? É muita hipocrisia. Eu achei bom, viu, o Quaquá. Um dia desse eu estava criticando o Quaquá, que estava lá gravando o vídeo do lado do Ike Batista. É cheio de elogios ao Ike Batista. Mas agora eu parabenizo o Quaquá. Agora, o que eu me pergunto é o seguinte: por que ninguém dos direitos humanos está indo atrás de questionar o Quaquá? Por quê? O Quaquá disse que vagabundo é vala. Ele não está falando que vagabundo é o devido processo legal, penal, ser condenado, processado e responsabilizado. Nada disso. Ele está mandando para a vala. Quaquá está pregando, está incitando a violência contra o criminoso, segundo aí as palavras da Luna, né? É incitar a violência. Deixa eu te falar, Luna, o Estado ele detém o monopólio da violência. Por isso que ele existe. Vai estudar
Quem detém o monopólio da violência é o Estado. Aliás, muitas vezes, quando o Estado fica parrudo demais, nós, cidadãos comuns, acabamos sofrendo, né, a violência do Estado de maneira desarrazoada. Especialmente quando juízes, né, ministros extrapolam as suas atribuições, desrespeitam o texto constitucional, desrespeitam o texto legal, né, e passam a usar o seu poder para perseguir politicamente as pessoas. Mas o monopólio da violência é do Estado. Se não fosse assim, ia ser cada um por si, tá? E Deus contra todos. O fato é que essa é a hipocrisia da esquerda, porque quando o Quaquá diz que vai mandar o vagabundo para a vala, você se depara com uma situação em que ninguém fala nada. Aí todo mundo se cala, né? Eu estou para trazer aqui os estudos que mostram o seguinte: os estados que têm conseguido reduzir, olha só o drama, os estados do Brasil, isso acontece lá na Bahia, inclusive, que estão conseguindo reduzir o número de homicídios, são aqueles que estão aumentando a violência policial. Mas por que isso acontece? Não é que o policial precisa mandar o vagabundo para a vala. Não é. Porque se houvesse uma consciência clara da sociedade, da mídia, que essa é uma mídia vendida também, de que é preciso combater o crime para preservar e proteger o cidadão, ou seja, se o criminoso entendesse, né, que a lei realmente será aplicada contra ele, que ele será preso, que ele será condenado, e que ele não vai ganhar a saidinha, e que ele não vai sair na primeira audiência de custódia, e que ele vai tomar 20, 30, 40, 50 anos de cadeia e nunca mais vai sair da cadeia. Ou seja, quando há o poder dissuasório, em vez do incentivo ao crime, aí o criminoso deixa de cometer o crime. Então, nesse caso, como o judiciário está abrindo as pernas, na maioria dos casos, para muitos casos, não digo a maioria, mas muitos casos aí relevantes, tem feito, né, passado a mão na cabeça do criminoso, servido cafezinho para o criminoso. Então, o criminoso, quando vê o policial sentando o cacete e o governo calado e todo mundo calado, aí ele vê que o destino dele é a vala, aí ele para de cometer o crime. É assim que funciona, é a lógica, né? Infelizmente, mas não inclusive a lógica do Quaquá. O caminho é o seguinte, o caminho é punir. Punir sem conversinha de ressocialização para homicida, para quem cometeu crime hediondo, é isso que tem que acontecer. E não de permitir que esse aparato, né, de flexibilização, de relativização da justiça, ele seja empregado facilitando a vida, tornando a vida o crime um incentivo, né, incentivando o crime. Inclusive, eu trouxe aqui aquele, fugiu o nome dele agora, parceirão nosso também, gente boa demais, fez aquele estudo, pesquisando, fazendo enquete com os criminosos, né? Os próprios criminosos dizem qual é a melhor forma de você evitar, reduzir a prática do crime no Brasil. Os criminosos, a maioria dos criminosos dizem, os criminosos dizem o seguinte, é a pena de morte. Então é o seguinte, eu ouso dizer aqui que, inclusive lá, quando o pessoal diz assim, né, eu já vi o Barroso falando, a guerra ao terror, ela deu errado, então agora o negócio é legalizar a droga, né? Esse é o raciocínio da legalização da maconha, do porte da maconha, etc. Que acaba depois evoluindo para cocaína e para outras drogas. Infelizmente, a guerra ao terror aqui no Brasil, ela foi sabotada pela social-democracia, pelos tucanos. Por quê? Porque eles internalizaram esse discurso dos direitos humanos para os criminosos. Internalizaram e tornaram isso política pública. Então, como é que você vem com um aparato de repressão poderosíssimo, inclusive os Estados Unidos liderando a guerra às drogas no continente inteiro, com tecnologia, com inteligência, com dinheiro para você equipar a polícia para fazer a repressão, e aí você tem gente dentro do próprio país dizendo o seguinte, não pega tão pesado assim, né? Ele só estava traficando, né? Lembrando que o tráfico ele é um crime
que ele está sempre associado a vários outros crimes, como o homicídio, como o próprio tráfico de armas, né, e vários outros hediondos como esse.